Olá, tudo bem com você, pessoa bonita? Eu quero ministrar a paz e a graça do Senhor Jesus a você, onde quer que você esteja ouvindo este vídeo e mais este dia chamado hoje. E hoje Deus nos convida a se lançar mais fundo na palavra dele. Hoje Ele quer dar uma palavra muito forte para nós. Eu diria assim, esclarecedora, que vai fazer a gente abrir os olhos espirituais, todo entendimento espiritual, muito mais do que a gente pode pensar ou pode imaginar. O que ele tem hoje, já aviso, é confrontador, mas tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então vamos ouvir o papai, amém? Eu quero agradecer aos diamantes do canal, vocês que estão inscritos, vocês que se inscrevem, sejam bem-vindos, novos inscritos. Que Deus abençoe, que Deus fale no profundo com vocês em cada vídeo que vocês ouvirem aqui, que eu possa estar somando em Deus para as suas vidas, amém? Não saiam do canal. Permaneçam, porque Deus tem coisas grandes e ocultas para fazer na vida de vocês, que vocês vão glorificar o nome de Deus através de suas vidas, porque é bonito, é extraordinário, é diferente o que Deus quer fazer através da minha vida nas suas vidas, amém? Bem, eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que ninguém nunca vai entender o que você sente ou o que você faz até que passe pela mesma situação que a sua. E quero ressaltar que quem vive na luz não tem o que esconder, nem o que temer. Por isso, a palavra que o Senhor quer consagrar o vídeo hoje e edificar a tua vida está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. E diz assim: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Meu Deus, hein? Forte, né? Deus está falando a diferença entre o que crê daquele que não crê em Cristo, que é a luz do mundo, que é o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, a princípio chega a ser assustadora esta afirmação do Senhor, né? Para as pessoas carnais, comuns, tudo que vem de Deus é loucura. Mas Deus sabe das coisas, meus queridos. Nós sabemos que Deus é todo bom, certo? E sabemos que nenhum mandamento de Deus seria ruim para o ser humano ou lhe causaria qualquer opressão. Afinal, os mandamentos do Senhor são vida para nós. Vida. E Deus vai além no dia de hoje. Ele faz mais uma pergunta para nós, que está lá em Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Jesus, vejam que as duas palavras, uma acaba fechando com a outra, né? Vamos tentar entender o que o Altíssimo nos alertar aqui. Qual é a intenção do coração de Deus ao falar deste jeito para nós? Ao inspirar os seus homens, os seus escolhidos, através do Espírito Santo, para deixarem estes dois mandamentos para nós,
mandamento, eu não diria, essas duas orientações, vamos dizer assim, para nós, né? Em primeiro lugar, eu sinto assim que Deus se preocupa com a nossa sociedade, no sentido de comunhão, de harmonia, de união, de ligação. É a primeira coisa que eu compreendo nestas duas palavras, que Deus observa muito cada indivíduo e que indivíduo concorda com que indivíduo, entende? O que é que há de incomum entre as pessoas que se ligam, que em algum propósito estão ligadas, ou quer em amor, ou quer em estudo, em projetos, em trabalho, enfim. Sempre tem que haver um interesse comum entre as duas pessoas para elas caminharem na mesma direção. E eu vou tentar explicar aqui o que é jugo, a princípio. Jugo, no sentido literal da coisa, é apenas um pedaço de madeira usado para unir bois ou outros animais de grande porte, colocar um ao lado do outro. Isto é jugo, que representa assim a união. Onde um vai, o outro acompanha, uma vez que estão ligados por esse pedaço de madeira. É usado muito isso na agricultura em bois, para que eles vão arar a terra para daí fazer o plantio. Então, os bois fazem esta parte aí, né? Mas também existe o lado figurado da palavra jugo, que significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. Existe também o lado figurado. Agora vamos tentar acompanhar o pensamento de Deus. Pelo menos vamos tentar pensar como Deus aqui, nessas duas palavras que ele nos deu. Veja, humanamente, falando humanamente, nós sabemos que não é fácil, mesmo debaixo de jugo, fazer dois bois irem para a mesma direção, num mesmo trabalhar. E se forem animais diferentes, então, por exemplo, um boi com um cavalo, um boi com um jumento, a coisa complica ainda mais, né? Porque o boi até ele já está doutrinado a obedecer, a puxar, né? A preparar a terra ali, caminhando em frente. Mas e o burro, o jumento, o cavalo? Vai ser complicado, né? Um acompanhar o outro. Mas Deus, o que ele quer ensinar para a gente aqui? O que ele está chamando a nossa atenção ao falar disso? Deus está nos lembrando que cada indivíduo tem um propósito, tem uma mente, uma escolha, uma crença. Que tudo que a pessoa faz ou escolhe na vida para si tem um sentido, tem todo um conhecimento de vida, um interesse oculto dentro dela em pensar, em acreditar, em agir, em escolher, em caminhar daquele jeito. A fé da pessoa que impulsiona ela para frente, para a vida, é uma. Às vezes, outros têm a mesma fé, mas às vezes não, tem uma fé totalmente diferente, tem uma ideia de vida diferente, tem uma visão, um propósito diferente, um desejo, um sonho muito diferente. Então, Deus alerta para não unir, seja lá no que for, amém, amados? Seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de sociedade para trabalho, seja num estudo, num projeto de formatura, de formação, né, de conhecimento, graduação, ou de convivência, enfim. Deus alerta para que a gente não viva em julgo desigual, porque traz verdadeira tortura para a vida de cada um.
não traz benefícios, é queda, porque quando as pessoas não estão unidas, mas estão desunidas, é fácil cair, é fácil o inimigo derrubar, causar danos terríveis. Até mesmo utilizar uma pessoa pela própria essência dela, diferente da essência da outra, diferente do posicionamento da outra. E uma coisa que preocupa muito o Senhor, e Deus não se agrada, eu posso dizer com certeza que Deus não se agrada de julgos desiguais, porque uma das partes sempre vai ser a parte mais oprimida, mais sofredora. Até porque cada ser humano é um na sua forma de ser. E às vezes o comando do outro é terrível em cima daquele que pensa o oposto ou que deseja diferente do outro. Principalmente em união amorosa, Deus se preocupa muito. Falando aqui em casamento, em união estável. Porque o casamento não é simplesmente ir lá e assinar papéis. Casamento é uma instituição divina. E do ponto de vista de Deus foi feito para sempre, até que a morte os separe. Mas as pessoas não pensam assim e muitas brincam nesta situação. E isso acontece principalmente quando há um julgo desigual, sabe? Quando um quer seguir um caminho, um quer ser de um jeito, um acha que pode acreditar, ter sua fé numa coisa, determinada coisa, de uma maneira total ou parcial, e o outro não. Pensa já que não se deve ter fé, ou não se deve temer, ou não se deve obedecer ou observar certos compromissos com o outro, que dá para burlar as leis divinas, que dá para enganar o seu próximo, o seu cônjuge, aquele com o qual tem aliança, e que está tudo bem na vida, que não vai ter colheita, que não vai ter consequência, que não vai dar em nada. Isso já é um jugo desigual que traz muita dor, muito aborrecimento, muita falta de paz, muito choro, muita solidão, muito silêncio a dois, afastamento. E isso magoou o coração de Deus, porque Deus nos fez para sermos felizes. Você compreende isso? Que o maior pecado que um ser humano pode cometer contra Deus é o pecado, a escolha que acaba fazendo ela infeliz. Oh, Jesus amado! Então Deus alerta a gente a observar muito antes. Muito antes. Como pensa a pessoa? Se pensa igual, para que vocês caminhem o mesmo caminho, tenham o mesmo alvo, o mesmo objetivo. E uma coisa mais triste ainda que o Espírito Santo põe no meu coração é que mesmo em relacionamentos amorosos entre dois cristãos, pode haver julgo desigual. Bem, em qualquer fé, em qualquer situação pode existir julgo desigual. Mas entre cristãos, onde o Senhor Jesus é extremamente contra esse tipo de coisa, existir julgo desigual é não vigiar muito, né? É não obedecer o que Deus ensina, assim, de uma forma gigante, né, meus queridos? Não é verdade? Aí você vai dizer assim, mas quando que isso acontece? Acontece, basta que um dos dois lados, uma das pessoas, não tenha a mesma consagração, o mesmo nível de obediência a Deus que o outro, a mesma meta cristã, vamos dizer assim. Basta que uma das partes tenha uma vida espiritual que não seja saudável, enquanto a outra é saudável, uma não é saudável. Assim, ela se permite, se dá o direito de errar com o outro,
de pecar, de continuar pecando, porque ela não tem uma vida cristã saudável, não está liberta, não faz questão em se libertar, não faz questão em obedecer os mandamentos de Deus, não se preocupa com o coração de Deus, muito menos com o coração da pessoa que está ao seu lado. É uma pessoa que só olha para o seu umbigo, para as suas vontades, os seus desejos carnais, a loucura da sua mente, as escolhas que a fazem exclusivamente feliz, ainda que torne infeliz a outra pessoa que está ao lado dela e ainda que aborreça a Deus no profundo. Este jugo vai oprimir o outro, vai judiar, vai massacrar. Então, Deus quer dizer, deixar claro aqui, para a gente vigiar, observar em tudo que a gente vai fazer, tudo, principalmente vida financeira e vida amorosa, porque são duas áreas que, onde o ser humano vai mal, ele cai e cai feio. No espiritual, então, se ela não observar o jugo em que ela está entrando, já é um grande alerta de que o espiritual dela não está bem firminho, não está bem desperto. Porque quando o espiritual da gente está com toda a lamparina acesa, com todo o óleo na lamparina, a gente a primeira coisa que a gente observa é o tal do jugo. Quando a gente vai fazer uma sociedade, a gente olha, tem a mesma fé, tem o mesmo temor, obedece ao Senhor, tem o mesmo propósito, a essência, o caráter, como é? Se parece com o meu, vai dar certo. Casamento, então, nem se fala. União é a primeira coisa que a gente tem que ver, porque a vida sentimental é muito importante. Depois do conhecimento a Deus, de uma vida entregue a Jesus, de uma vida onde a verdade espiritual abre os nossos olhos, o nosso entendimento, a coisa mais importante é a vida sentimental. Vindo aí a familiar, porque vai gerar filhos, vai gerar uma família ao casamento, quando casar, e por aí vai. Então, tem que se observar muito isso, gente. E hoje Deus pediu que eu alertasse você. Se o jugo é desigual, não tenha medo de pular fora, porque o próprio Deus não abençoa esse tipo de situação. Tenta fazer da outra vez com a aprovação de Deus, com a direção de Deus, com Deus no negócio e com pessoas que temam a Deus em tudo que fizerem. Amém? Se você gostou do vídeo, se falou ao teu coração, compartilha com mais pessoas. Não esquece de se inscrever, hein? E não esquece de acionar o sininho. Mais vídeos eu estarei fazendo para edificar tua vida. Não esquece de comentar. É importante para mim. E dar um like. Eu vou ficar bem feliz. Com este Jesus maravilhoso que nos amou primeiro e que vai nos amar para sempre. Seja feliz. Vença.